estrela que ilumina a senda a trilhar. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Novo horizonte irá surgir se praticarmos a Trindade universal, Deus, Cristo e caridade. Lema do progresso espiritual. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Iremos contigo ficar, e o bem a todos doar, e assim seremos obreiros do Senhor, trabalhadores do amor. Sacramento rompe o véu, Consolador prometido, espaginou o Brasil central, o cristianismo redivivou. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo, ter o Cristo por ideal. Eurípedes, mestre querido, vieste dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, ó mensageiro de Maria. Viestes dos céus, de muito além das estrelas, anjo em forma de homem, Eurípedes, mestre querido. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar.
vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Para iniciarmos, como de costume, vamos fazer uma breve leitura do Evangelho e, em seguida, realizar uma oração para assim iniciarmos, na presença de Jesus, com a presença dos nossos mentores, a nos acompanhar, nos intuir e nos abençoar nessa noite de hoje. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube
a vontade de seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Vamos elevando os nossos pensamentos neste momento a Jesus, pedindo Ele, amado Mestre, esteja conosco nessa noite de hoje, na qual, através dos nossos estudos, nós buscamos uma compreensão mais elevada, nós buscamos melhor assimilar os teus ensinamentos, ó Mestre. Proteja cada um de nós que está nessa sintonia sagrada nessa noite de hoje, junto à espiritualidade, junto ao Senhor, todos nós em uma comunhão fraterna, em busca do aprendizado, em busca do entendimento sobre nossas vidas e sobre nós mesmos. Esteja conosco e nos acompanhe nessa noite, Mestre. Que assim seja. Bom, meus irmãos, vamos aí dando continuidade, ou melhor dizendo, finalizando o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos escolhidos. E nos últimos itens nós estaremos refletindo nessa noite de hoje sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu, dar-se-á àquele que tem. Então, vamos aí agora refletir um pouco sobre mais esses ensinamentos de Jesus. E, assim, baseado em suas palavras, nós temos que Jesus dizia: o servo que souber da vontade do seu amo e não fizer o que ele queira, será rudemente castigado. Então, aquele servo que sabe da vontade do seu amo e faz as coisas diferentes dessas vontades, será rudemente castigado, segundo Jesus. Mas aquele que não souber da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Uma vez que a gente entende que esse não sabia o caminho que deveria seguir. E assim, ele não procedeu de maneira correta. Há de se levar em consideração esse não entendimento, essa não consciência do caminho certo, da atividade certa a se realizar, vamos dizer assim. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado. Então, o que significa, esses ensinamentos de Jesus para nós? Qual o significado disso, trazendo isso para as nossas vidas, para os nossos caminhos, para a nossa experiência terrena? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que recebemos de Deus, em termos de conhecimento e bens materiais, devem ser utilizados segundo as suas leis. Portanto, nós, por exemplo, recebemos aí a oportunidade de estar bem empregado, de obter, sob nossa responsabilidade, algumas porções de bens, que Deus nos confia. Mas Ele confia isso a nós para que nós possamos fazer o bom uso segundo as suas leis. Não só em proveito de nós mesmos, mas também que possamos aproveitar essa oportunidade que nós temos de auxiliar o próximo, de auxiliar os irmãos necessitados, estendendo eles de alguma forma as mãos e auxiliando eles a caminharem conosco. Perante as leis divinas,
a responsabilidade dos nossos atos é proporcional ao conhecimento que possuímos, né? Então, como no exemplo de Jesus, né? Que menos será castigado aquele que não sabia da vontade de seu amo, né? E não percorresse o caminho correto, né? Não realizasse as atividades corretas, e mais castigado será aquele que tinha conhecimento da vontade dele, mas assim não procedesse como ele queria. Da mesma forma, é perante, né, as leis de Deus. Nós seremos cobrados na proporção de conhecimentos que nós temos, né? Então, aquelas pessoas, né, aqueles irmãos que ainda não tiveram acesso, né, adequado aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos de Deus, e bem como as suas leis, eles errando haverão de serem punidos, né, menos do que aqueles irmãos que têm acesso a todas as informações segundo as leis de Deus e ainda assim não procede conforme a vontade do Pai. Esses haverão de ter que arcar, né, com uma responsabilidade maior, porque tinham conhecimento das leis de Deus, tinham conhecimento de que Deus espera de nós, né, de que Deus espera que façamos, da forma que nós devamos proceder, foi ensinado por Ele. Nós tivemos acesso a essas informações, compreendemos elas, mas assim, nós não procedemos dessa forma, haveremos de sermos mais responsabilizados do que os nossos irmãos, né, que ainda não tiveram acesso ou ainda não compreendem essas palavras, o ensinamento de Jesus, o ensinamento de Deus e as suas leis. Justiça divina, diferença na punição. Assim como nós vimos dizendo, né, essa diferença está, né, em punir com maior rigor, né, aos conhecedores da lei de Deus, como nós dizia, aqueles irmãos que já conhecem essa lei, a compreendem, mas não procedem conforme a vontade do Pai, haverão de serem punidos com maior rigor. Com menor rigor aos desconhecedores da lei de Deus, por ainda não terem conhecimento ideal, um conhecimento adequado de suas leis, de suas vontades, né? Do seu papel enquanto ser humano, enquanto espírito, né? Então, esses haverão de serem punidos, né, com menor rigor. Não é melhor saber menos, pois menos responsabilidades teremos perante as leis divinas? Então, né, a princípio nós podemos imaginar, então eu não quero ter esse conhecimento, o que eu estou fazendo aqui nessa noite de hoje, ligado nesse canal, né, assistindo essa reunião, né, essa palestra que vem me trazer essas informações. Então, melhor se não estivesse assistindo. A princípio, nós podemos, talvez, até pensar assim, né? Mas a verdade é que esta escolha apenas retardaria o nosso progresso, cuja lei teremos que aderir. Então, mais cedo ou mais tarde, nós deveremos passar por esse processo. Nós deveremos aprender a lidar com isso e arcar com a nossa responsabilidade ante, né, as nossas decisões, né, mediante, né, as nossas decisões tomadas mediante essas informações, né, que nos serão apresentadas e que nós deveremos, né, haveremos, aliás, de ter conhecimento em dado momento da nossa existência espiritual. Então, nós pensarmos dessa forma, fugirmos a isso, apenas, né, retardaria o nosso progresso. Porque essas informações são primordiais para a nossa evolução. E quanto mais nós consigamos, né, evoluir, né, e nos desenvolvermos, mais rapidamente nós deixaremos o cerne desse planeta para adentrar, né, em planetas mais evoluídos e melhor de se viver do que aqui. Perante as leis divinas, seremos responsáveis não somente pelos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade.
Então nós não podemos agir dessa forma. Seria imaturidade quando nós tentamos fugir a esses conhecimentos. Não, eu não quero saber, eu não quero essa informação, eu não irei buscar, né, essa informação, porque eu sei que eu haverei de ser responsabilizado, né, perante a espiritualidade, perante Deus, sobre eu ter essas informações, compreendê-las e não agir conforme elas. Mas não adianta nós agirmos dessa forma, porque nós seremos cobrados também por todas as vezes que nós fujamos as nossas obrigações. Todas as vezes que nós tentamos escapar às informações, ao conhecimento das leis de Deus, né? Então, nós devemos proceder de forma, né, a ir de encontro a essas informações, assimilá-las da melhor forma possível, de acordo com a nossa capacidade, e colocá-las em prática, visando, né, colocá-las em práticas em nosso favor, né, com o fim, né, com a finalidade de que, estando essas informações a nosso favor, nós possamos tirar proveito disso e viver melhor, evoluir mais, desenvolver mais rápido, né? E assim alçar voos mais altos, né? De uma maneira mais plena, né? E brilhante. Responderemos não só pelo mal que fizemos, mas por todo o bem que já temos condições de fazer e não fizemos. Então, né? Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. Lembre-se disso. Então, quando a nós é proporcionado, né, a oportunidade de ter o conhecimento das leis de Deus, de exercitar e praticar as leis de Deus em nossas vidas, e nós não fazemos, principalmente, né, utilizando-se delas para proporcionar o bem ao próximo, fazer o bem aos nossos irmãos, e não fazemos, seremos cobrados, seremos responsabilizados por isso. Então, nós devemos buscar os meios mais adequados, através dos quais nós possamos fazer uso do conhecimento, das leis de Deus, do que Deus nos proporciona em nossa vida, o que Ele nos dá, não só em conhecimento, mas em bens materiais também, né? Porque muito é dado a nós, né? É deixado, aliás, não é dado, é deixado sobre nossos cuidados, sobre as nossas responsabilidades, mas não somente para proveito de nós mesmos, né? Mas para que nós possamos fazer, né, dos bens que nos são depositados, né, em nossa confiança, instrumentos para que nós possamos ir de encontro ao próximo, aos irmãos necessitados, e proporcionar a ele um bem-estar maior, proporcionar a ele, levar a ele ao bem, o bem que somente a caridade pode proporcionar a um irmão. A principal aplicação dessa máxima: muito se pedirá àquele que muito recebeu, está nos ensinos dos Espíritos, né? Esses ensinos estão por toda parte, são colocados ao alcance de todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não. Então, os ensinos dos Espíritos, né, estão aí para colocarmos nós em contato com as informações sobre as leis de Deus, né, as quais nós citamos aqui até agora, até esse momento. Então, esses ensinos estão por toda parte. E não adianta dizer que não sabemos ler. Não adianta dizermos que não cremos, pois de uma forma ou de outra estamos sujeitos ao contato com essas informações, com esse aprendizado, né? Pois a espiritualidade, no âmbito, né, do exercício, do seu papel que exerce junto a nós encarnados, elas têm diversas formas de agir, né? Diversos segmentos através dos quais elas nos colocam em contato com essas informações, em contato com o conhecimento da lei de Deus. Então, não há como fugir
a essa regra, né? Pois a espiritualidade age de forma plena e perfeita e nos coloca, sim, em algum momento da nossa existência espiritual, em contato, né, com as informações, com a sabedoria da lei de Deus. E nós devemos, nessa oportunidade, agir de maneira, né, madura. Devemos ser maduros, espiritualmente falando, quando esse momento chegar. Pois nós devemos, ao invés de fugir a essas informações, sonegá-las, né? Talvez nós devemos abraçá-las, tirar o máximo de proveito delas, né? E a partir desse aprendizado, buscarmos trilhar um caminho mais reto e ainda, digo mais, através delas, com o suporte dela, com o apoio da espiritualidade também, nós estendemos as mãos aos irmãos necessitados e conduzidos conosco. Os ensinos, desses ensinos dos Espíritos, eles multiplicam o número de chamados pela fé raciocinada que faculta a multiplicação o número dos escolhidos. Então, essa fé, né, raciocinada, racional, vamos dizer assim, raciocinável, né, ela se dá uma vez que os ensinos dos Espíritos vêm nos esclarecer muitos pontos que antes eram um empecilho, né, era um obstáculo para que nós possamos abraçar a causa, né, da caridade, a causa do amor ao próximo, a causa do nosso caminhar em direção a Deus. Né? Esse é o nosso objetivo, caminhar, evoluir, nos desenvolvermos em direção a Deus. Mas os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, né, que os espíritos nos oportuniza através dela, é uma oportunidade bendita, uma vez que torna a nossa fé racional. Por quê? Nós deveremos, né, através desses ensinos, ter um real entendimento de como as coisas acontecem, como as coisas fluem em nosso meio. E a partir desse conhecimento, nós possamos, né, passar a ter uma maior confiança na espiritualidade, nos teus ensinos, em Deus e suas leis. E assim, né, abraçarmos a causa de Deus, tudo aquilo que Ele espera de nós, e agirmos em prol dos nossos irmãos necessitados, em razão, né, em face dos ensinos da lei de Deus. O conhecimento espírita propicia mais responsabilidade, será? Sim, né? Uma vez que proporciona maiores alegrias também, se bem praticado. Aos espíritos muito será pedido, porque muito hão recebidos. Aos que houverem aproveitado, muito será dado, né? Então, o conhecimento espírita, ele proporciona maior responsabilidade, mas também proporciona maiores alegrias, porque quando nós passamos a ter o conhecimento, né, quando nós passamos a estar mais esclarecidos em razão, né, em face da vida que nós vivemos, das experiências pelas quais nós passamos, nós nos sentimos mais alegres, porque nós podemos ter, né, ou podemos ao menos, né, pressupor que estamos no caminho correto, né? Estamos no caminho, estamos a caminho de Deus, a caminho de sermos cada vez mais felizes e plenos. Mas esse conhecimento, ele tem um custo, né? Então será muito pedido aos espíritas, porque muito hão de recebido, né? Mas nunca, talvez, né, assim, eu ouso dizer que nunca na história humana nós tivemos tanto esclarecimento sobre a espiritualidade que nos últimos 150, 160 anos, né, após a codificação da doutrina espírita.
porque assim nós podemos ter uma compreensão mais abrangente, né, do mundo, uma compreensão mais abrangente da nossa vida. Né? Abriu-se um leque de possibilidades, mas tudo isso, né, vem acompanhado de um preço, de uma responsabilidade. E nós devemos arcar com ela, pois muito será cobrado de nós, espíritas, né, por tudo que nós temos recebido. Aos que houverem aproveitado, muito será dado, porque esses conhecimentos são valiosíssimos. Quando nós começamos a levar eles a sério, a colocá-los em prática, colocá-los eles no exercício do nosso melhoramento, do nosso desenvolvimento, nós iremos perceber, né, que estaremos evoluindo de forma mais rápida e plena, nos desenvolvendo mais. Portanto, né, aos que houverem aproveitado, muito será dado, mas dado através do nosso próprio esforço, né, através do nosso próprio desenvolvimento, porque esses conhecimentos, como eu disse, são valiosíssimos e muito podem fazer por nós, muito podem nos proporcionar em nossa caminhada, né? Jesus ainda orienta, né, em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25, que tende cuidado com o que ouves, porque usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sentido, então, dessa oração para nós e para a nossa vivência, né, material. Não é Deus que retira, né? Deus não tira nada. Deus não castiga. Nós espíritos, né, nós espíritas, sabemos que os espíritos, né, percorrem um longo caminho, né, ao longo de sua existência, a fim de evoluir e se desenvolver. E nesse caminho, de acordo com que nós vamos seguindo por ele, nós sofremos, né, com alguns tropeços. Esses tropeços têm consequências, têm reflexos. Já dissemos aqui, relembremos neste momento, a lei de causa e efeito. Então, eu sou hoje o reflexo do que eu fui no passado, com as qualidades e também os defeitos. Então, esse reflexo, ele nos proporciona alguma experiência, seja ela boa, seja ela ruins, de acordo com o que fomos, de acordo com o que somos. Portanto, não é Deus que retira, né, o que nós já temos ou o que nós havemos conquistado. Mas é nós mesmos que colocamos tudo isso em jogo quando não observamos a lei de Deus, né? Não tendo conquistado, perde o que tem, o que se tem. Mas que conquista é essa, né? Pensemos que a um homem seja oportunizado, né, ter alguns bens em sua vida terrena. No entanto, como ele não conquistou aquilo, se ele não houver ter conquistado aquilo, que lhes pertence, a vida que leva através deles, que vivencia, né? Se não for haver conquistado pelo esforço próprio, ele não conseguirá, não terá condições mínimas para administrar, né, tudo isso. Então, ele já haverá de perder o que já se tem, né? E daí o sentido, né, dessa orientação, né, desse dizer, pois não tendo conquistado, o ser perde o que se tem, né? Não é devido à nossa falta de condição
né, principalmente espiritual, em lidar com todas essas coisas e praticá-las em proveito de nós, mas também em proveito dos nossos irmãos necessitados. Motivo, né, de tudo isso: não saber conservar o que tem. Está vendo? Você não consegue administrar, manter o que lhe foi proporcionado pela espiritualidade, que lhe foi lhe proporcionado por Deus. Tendo conquistado, recebe mais. Motivo: utilizou o que recebeu para o bem. Porque todo o exercício no bem, ele vem agregar valor a nós mesmos. Portanto, né, tudo aquilo que nós, tendo conquistado, nós colocamos a trabalho da espiritualidade, o trabalho do bem, nós haveremos de receber mais. E de diversas formas, né? Não só material, não só espiritual, mas fluidicamente, né? Magneticamente, energeticamente. Então, nós devemos atentar para esses fatos e buscar, né, sermos mais honestos conosco mesmo e com as nossas intenções sobre essa terra, principalmente no que se refere às atitudes dos nossos irmãos. Apelo de um espírito amigo em Bordeaux, 1862. Ânimo, trabalhadores, ele alerta-nos. Lavrai os vossos corações com os ensinamentos espirituais, né? Ou seja, esculpir os nossos sentimentos, né? Mas com base nos ensinamentos espirituais de Jesus e dos Espíritos que vêm nos orientar aqui através do Evangelho. Semeai a boa semente, que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então, né, nós devemos, segundo o seu apelo, semear a boa semente que o Senhor nos confia. Qual que é essa boa semente? Todos os pertences, todo o conhecimento que Ele nos proporciona, para que eu faça uso disso em prol do bem ao próximo, dos irmãos necessitados, né? Então, faremos dessa forma produzir frutos de caridade no meio no qual nós vivemos, no meio no qual nós experimentamos essa experiência ao longo dessa vida. Portanto, irmãos, para finalizar, devemos lembrar, né, refletir sobre as nossas vidas nesse instante. O que eu tenho recebido de Deus nessa experiência terrena? Né? O que Deus tem me proporcionado? Que espiritualidade tem me proporcionado? Desde pensamentos, né, passando pelos conhecimentos, até os pertences materiais. Que tenho tido oportunidade de experimentar e zelar? Será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou no caminho de Deus, no caminho de Jesus? São perguntas, né, questionamentos que devem ser feitos para que nós nos sintonizemos, né, ao local no qual nós estamos e procuremos auxiliar as pessoas que ali convivem conosco, que ali conosco vivem, né, mas também aqueles que necessitam, né, mesmo que distante, das nossas, né, das nossas grades, do nosso esforço em prol deles, né? Então, irmãos, nós devemos nos lembrar de que nós devemos sempre estarmos observando os nossos, o que Deus tem nos proporcionado, né? Em razão de que tudo isso de nós será cobrado, né? Em face do que nós temos feito com o que foi deixado sobre
os nossos cuidados, sobre a nossa responsabilidade. O que nós temos feito da nossa vida? Pois a vida é uma oportunidade que Deus nos dá, né, de vivermos através dela experiências que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver. Né, meu irmão? Então, o que nós temos feito da nossa vida e de tudo que está nela contido? Né? Que possamos refletir através desses ensinamentos recebidos nessa noite de hoje e que possamos, né, procurarmos melhor aproveitar todo a que nós somos sujeitados através das nossas experiências em razão, em face das leis de Deus. Agora, nesse instante, né, já agradecendo a oportunidade de ser ouvido, de falar a vocês e tentar me auxiliar a compreender essas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, nós os convidamos para o momento do passe. Vamos deixar aqui uma música para a harmonização, né? E também podem aproveitar desse momento aqueles que ainda pegaram um recipiente com água, que possam fazê-lo, colocar ao seu lado, para ser fluidificado, né, junto ao momento do passe. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado e daqui a pouco nós retornamos para finalizarmos a nossa oração, a nossa reunião nessa noite de hoje. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração
e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma reunião pública virtual realizada pela nossa fraternidade. Eu, de minha parte, somente tenho a agradecer a participação e a atenção de vocês. Espero que estejam se sentindo bem após esse passe, abençoado. Sintam-se, irmãos, abençoados por Jesus, porque
Espero que a espiritualidade, através do passe dessa noite, tenha ido de encontro a cada um de vocês, levando o que é necessário para auxiliá-los em suas dificuldades. Irmãos, ao encerrar nessa noite de hoje, gostaria de lembrá-los, de que podemos continuarmos conectados um ao outro ao longo dos dias que seguem, ao longo da semana. Podemos aprender muito com a doutrina espírita, praticarmos. A nossa fraternidade, ela tem aí, outros canais de comunicação, além aqui do YouTube. Nós temos aí a nossa página no Facebook, no Instagram, por onde vocês podem estar fazendo contato conosco. Nós também estamos realizando a triagem fraterna presencial, reunião pública presencial lá na fraternidade. Claro que observado todos os protocolos de segurança, mas também disponibilizamos um contato via WhatsApp, via telefone, para a realização da triagem fraterna, se assim se sentirem mais à vontade para fazer. O importante é que não deixe de nos procurar, não deixe de procurar a espiritualidade, não deixe de procurar Jesus em sua vida. E ainda temos outros canais que nos auxiliam para o melhor entendimento, ao qual nós deixamos aqui, o site da TV Mundial do Espiritismo, da Rádio Mundial do Espiritismo, da Revista Alto de Souza, enfim, todos os canais que ficam aqui à disposição de vocês, para que vocês possam navegar por eles e procurar obter o máximo de informação. Todos eles têm informações valiosíssimas para quem quer ter um maior esclarecimento, um maior entendimento, um melhor entendimento, aliás, do que é a doutrina espírita. Bom, eu agradeço a vocês mais uma vez. Vamos aqui encerrando a nossa reunião nessa noite de hoje. Elevemos nossos pensamentos ao final dessa reunião a Jesus, mais uma vez. Agora, em agradecimento a Ele. Obrigado ao Mestre por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome. Peço que abençoe a cada irmão que nos assiste. Que possa, meu Mestre Jesus, ir de encontro a esses irmãos, acolher os teus pedidos realizados aqui nessa noite de hoje, auxiliá-los em suas necessidades, ó Mestre. Proteja todos nós nos dias que se seguem, que possam nos acompanhar, cuidar de nós, que possa, Mestre, através dos teus mensageiros, nossos mentores espirituais, estarmos sempre presentes em nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, irmãos. Até a próxima semana. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer,
grito que a dor arranca e o coração faz tremer. Voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços. Sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços.